Aqui é o pastor Romero Soares. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. E em nome do Senhor Jesus, eu peço muita tua atenção. Eu peço a você nesse momento que pare para ouvir esta mensagem até o final. É muito importante que você aproveite esta oportunidade e venha ouvir esta mensagem que Deus colocou em meu coração, a qual vou ministrar nesse momento sobre a tua vida. Se inscreva no canal fiel até o fim, deixe seu like e ative o sininho das notificações e comente. Obrigado por assistir. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Deus há de falar com você através desta palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vai e não volta vazia. Mas atenção, assim como eu te pedi, assista, ouça até o final esta palavra, que está no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Preste bastante atenção nesta mensagem que Deus, em um diálogo com Satanás, vai dar testemunho sobre a vida de Jó. Olha, que maravilha! Deus dando testemunho de Jó para o maior acusador da história. Deus gaba-se de Jó diante do diabo, dizendo sobre Jó, dando testemunho de Jó. Olha o que Deus disse de Jó. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que Deus chama Jó de meu servo. Observe esse detalhe. Deus chama Jó de meu servo. Observaste o meu servo Jó? Atenção. Deus chamaria alguém de servo se essa pessoa não servisse a ele? Quem é o servo? Servo é aquele que serve ao seu Senhor, vive para o seu Senhor. Servo de Deus não é bispo, não é apóstolo, não é pastor, não é diácono, não é ancião, não é obreiro. Servo de Deus é todo aquele que vive para o seu Senhor, aquele que vive para Deus. E Jó vivia para Deus. Você vive para Deus? Ou você vive para os seus filhos? Você vive para o seu Deus? Ou você vive para o seu marido? Você tem vivido para Deus? Ou você tem vivido para a sua profissão, para a sua carreira, para o seu trabalho, para o seu dinheiro? Para quem você tem vivido? Porque para quem você vive é que você se torna servo. Você é servo daquele que você vive. Para quem você vive? Quem é o seu Senhor? A palavra de Deus diz, em Mateus 6,24, que não se serve a dois senhores. Não se serve a Deus e as riquezas. Não dá para servir a Deus com o coração nas coisas. Tem pessoas que diz que serve a Deus. Diz que serve a Deus com sua boca. Mas o coração dele está longe de Deus. Ela não vive para Deus. Ela diz que vive. Mas a realidade é que os lábios dela diz que ela vive para Deus, mas ela vive longe de Deus. Jó era rico,
Preste bastante atenção nesse detalhe. Jó era rico, um homem mais rico do Oriente. Jó, com toda a sua riqueza, sendo o mais rico do Oriente, ele não vivia para a sua riqueza, mas ele vivia para Deus. Apesar da riqueza que tinha, da fama, do respeito que Jó tinha, ele vivia para Deus. Jó também tinha família, amava sua família. Jó também tinha esposa. Jó tinha filhos. Ele vivia não para o que ele tinha, não para o que ele amava, mas ele vivia para Deus, que ele amava acima de tudo. E a pergunta aqui fica: para quem você tem vivido? Você vive para Deus? Ou as coisas que você tem, o status que você tem, o que você tem conseguido, ou as coisas que estão à sua volta, tem escravizado você a tal ponto que você vive para o que você tem? Você precisa entender que Deus dava testemunho de Jó, dizendo que Jó era servo dele. Você vive para o seu Senhor? O seu Senhor tem sido Deus. Lembra, por isso Jesus disse, para não servir, que não dava para servir a dois senhores. Não tem como. E é isso que vai fazer muita gente perder a salvação. Tem pessoas que vão à igreja, tem compromisso com o pastor, tem compromisso com a igreja, mas será que tem compromisso com Deus? Será que estão sendo servos de Deus? Para quem você vive? Essa pergunta é importante. Essa pergunta é importante para você meditar. E meditar seriamente. Não se engane. Deus disse de Jó, meu servo. Quando Deus olha para você, Ele pode dizer que você é servo dele, que você é serva dele. De quem você tem sido servo? Senão de Deus. Veja, o que mais importa servir ou ser servo? Porque muita gente acha que importante é viver para aquilo que tem, é realizar os seus sonhos, e vive escravo dos seus sonhos, dos seus desejos. Veja, se Deus tem sido para você a coisa mais importante, se Deus está acima de tudo para você, porque se Ele não estiver em primeiro lugar na sua vida, não é verdadeiramente dele que você tem sido servo ou servido. Veja mais o que Deus vai dizer de Jó. Homem íntegro. O que é integridade? É aquilo que não muda. Honesto, não se corrompe. Tudo pode mudar em sua volta. Tudo pode mudar à volta dele, mas ele não muda. Veja só, tudo em volta de Jó mudou. Sim ou não? Tudo mudou. Jó perdeu tudo. Mas veja se Jó mudou. Jó mudou? Não. Ele era íntegro. Por isso o próprio Deus falou, homem íntegro. E Deus não estava errado com relação a Jó, não. Deus não erra. Jó perdeu tudo. Tudo que estava à sua volta muda tragicamente. Mas a comunhão dele com Deus, o temor, a consideração dele para com Deus, não mudou. Nada mudou. Jó continua sendo a mesma pessoa. Não mudou.
mesmo diante da adversidade, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das notícias ruins, Jó continua sendo servo. Jó continua sendo íntegro, temente a Deus. Porque era íntegro. Infelizmente, o que nós vemos hoje é pessoas que estão sempre mudando. Muitas pessoas estão vivendo de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias vão mudando as pessoas. As pessoas que são íntegras não mudam com elas, e sim, não mudam com a situação. Não mudam. As íntegras, elas não mudam porque as coisas mudam à sua volta. Elas continuam sendo a mesma pessoa. As situações podem até mudar, mas as pessoas que são íntegras não mudam. Mas as que não são íntegras, de acordo com que a situação vai mudando, elas mudam também. O que muda em volta dela faz com que ela venha mudar. Sim ou não? E muitas pessoas têm dado desculpa, têm falado que não dá, de repente, para continuar sendo a mesma pessoa. Muitas pessoas estão vivendo ao ponto de estarem se desviando, de estar desistindo da sua integridade, da sua comunhão com Deus, por causa das circunstâncias que ela está vivendo. A situação que ela está vivendo, muitas das vezes, desvia ela. Ela tem vivido dando desculpa para tudo, e com isso ela tem se desviado. Mas Deus fala aqui de Jó, homem íntegro, reto, que quer dizer que não desvia. Jó não se desviou por causa da situação em que ele vivia, mas tem muita gente se desviando por causa da situação, por causa de coisas, por causa de escândalo, por causa de situações adversas, por muitas coisas. Tem pessoas que não têm conseguido ser íntegra, que não têm sido reta e têm se desviado. Mas Jó, mesmo que a situação não era favorável a Jó, que as coisas mudavam, tudo mudou em volta de Jó, Jó continuava sendo servo, não se desviou, permaneceu temendo a Deus, amando a Deus, mesmo diante da pior adversidade na sua vida. Você vê que o diabo trabalha para desviar as pessoas do caminho. Mas Jó era reto, não se desviava. Mas hoje muita gente está se desviando. Muitas pessoas se encontram desviadas. E Deus fala em sua palavra, em Provérbios 4, 27, Deuterônio 28, 14, Josué 1, do 1 ao 9. São muitas passagens bíblicas dizendo para não desviar. Jó não desviava. Por quê? Porque Jó temia a Deus. Jó temia tanto a Deus que ele não queria errar. Jó não queria errar, não queria falhar, não queria pecar. Jó não queria desagradar a Deus. E Jó também não queria nem que os teus filhos pecassem contra Deus, nem ao menos em pensamento. Veja o quanto Jó se preocupava em agradar a Deus. Jó 1,4, seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comemoravam ali, bebiam com eles. No decorrido turno de dias, de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os filhos, os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração.
Olha a preocupação de Jó. Jó estava preocupado, não porque os filhos estavam pecando, não porque eles tinham pecado, mas até porque às vezes podia, em seu pensamento, antes de uma ação, antes de uma atitude, Jó se preocupava até com o que os filhos pensavam. Se de repente os filhos pudessem estar pecando até mesmo dentro do seu coração contra Deus. Assim o fazia Jó continuamente. Veja como Jó temia Deus. Ele santificava, oferecia holocausto, orava de madrugada. Porque ele se preocupava até com o que os filhos pensavam. Porque poderia estar pecando contra Deus em seu coração. Por que Jó fazia isso? Porque Jó temia que seus filhos, depois de suas festas e banquetes, estivessem pecando contra Deus. Olha o temor que Jó tinha. Jó não fazia isso porque seus filhos pecou, não. Mas ele vai fazer isso aqui, a gente pode ver, porque ele vai dizer isso. Ele diz isso. Porque, porventura, eles tenham pecado contra Deus no seu coração. Jó não queria que os filhos pecassem, nem mesmo em pensamento no seu coração contra Deus. Agora me fala, se Deus tiver que falar de você, o que Deus dirá? O que Deus dirá ou diria a teu respeito? Porque a respeito de Jó, Deus disse: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Outra coisa, digo sobre Jó, que a gente observando o texto, a gente vê que Deus vai dizer que Jó se desviava do mal. Jó se desviava do mal, com certeza Jó se desviava do mal em seus pensamentos para não pecar contra Deus. Jó se desviava do mal para não pecar contra Deus. Jó se desviava dos maus olhos, das más palavras, das más conversações, de más atitudes, dos vícios, das prostituições, dos desejos da carne, das más companhias. Jó de repente se desviava de tudo que era mal. Ninguém faz isso por medo. Só fez Jó porque ele amava Deus. Ninguém deixa de pecar, ninguém deixa de fazer o que é errado, ninguém se desvia do mal por muito tempo, senão por temor a Deus, senão porque ama Deus. Jó desviava porque Jó temia, porque Jó amava Deus. Por isso que Jó era homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. E quem disse isso foi o próprio Deus. Deus diz isso para o maior acusador que nós temos, que é o diabo. O diabo vive acusando, o diabo, ele vive acusando as pessoas. Deus diz isso para o maior acusador. Deus dá testemunho de Jó para o diabo, maior acusador, nosso adversário da nossa alma. Porque Jó considerava Deus acima de tudo. Jó amava tanto a Deus que ele considerava Deus em primeiro lugar no seu coração. O que Jó vai dizer em Jó 42:3, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento enche o conselho? Jó confessa aqui que não conhecia Deus, direito, é só de ouvir falar. Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Veja o versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que maravilha, Jó não conhecia Deus direito, ele só ouvia falar, mas ele diz,
agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, agora te conheço. Agora eu te conheço, porque eu só conhecia de ouvir. Qual é a desculpa para você? Jó temia Deus sem conhecer a Deus direito. Mesmo sem conhecer Deus direito, Jó tinha temor. Só ouvia falar, mas Jó considerou. Jó só ouvia falar, mas temia. Jó só ouvia falar, mas amava Deus. Só ouvia falar, mas temia que até os seus filhos pecassem contra Deus, até mesmo em pensamento, em seu coração. Meu amigo, minha amiga, talvez você mesmo não conhece a Deus também. Só tem ouvido falar. Às vezes você conhece Deus só de ouvir falar, às vezes você não tem uma experiência profunda com Deus, você ainda não chegou a ter uma experiência com Deus. Mas Deus é real. Ei, Deus é real. Se você o buscar, você vai conhecer também Jó. Você vai conhecer também Deus como Jó conheceu. Porque Jó tinha ouvido falar, mas Jó de repente ainda não tinha tido uma experiência com Deus, e ele só vai conhecer Deus quando ele tem uma experiência com Deus. Porque ele teve experiência com Deus? Porque Jó era reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se você também tem esse desejo no teu coração de conhecer a Deus, acabei de falar para você. Ei, Deus é real, Ele existe. E se você o buscar, você vai conhecer também. Mas a pergunta é, se Deus tivesse que falar com Satanás, assim como ele falou com Satanás a respeito de Jó, o que ele diria a Satanás a teu respeito? Porque Deus falou com Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Se Deus dissesse, observaste tu quem? O meu servo. Deus disse, o meu servo Jó. E a teu respeito, se Deus dissesse, observaste o meu servo ou a minha serva, o que ele diria a teu respeito? Como se Deus dissesse, observaste quem? Quem é você? Pense nisso. Pense nisso. O que Deus vê em você? Isso é sério, muito sério. A ficha precisa cair. Você precisa cair na real. Porque às vezes, a vida que você está levando está te enganando. Tem muitas pessoas que podem estar sendo enganadas, que pode estar acontecendo coisas com você, que pode estar levando você a viver um engano, que pode estar acontecendo com você é que as coisas, as situações têm te enganado. Quem é você? Como você está vivendo? Será que a maneira que você está vivendo está fazendo de você um servo, uma serva de Deus, de fato, de verdade? É hora de despertar. É hora de nós nos despertarmos. Ei, é hora de mudar. É hora de encarar a realidade. Lembra do que Jesus falou naqueles dias? Muitos naqueles dias, muitos dirão, Senhor, Senhor. E ele vai falar assim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Cuidado. Porque num piscar de olhos, Jesus vai voltar. E você pode perder a salvação. Deus falou de Jó, deu testemunho de Jó. Deus conhecia Jó. Mas para muita gente, naquele dia Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Pense nisso. Não importa o que você fez no passado, quem você era no passado. O que importa é que a partir desse momento, você passe a ter temor a Deus, você passe a colocar Deus em primeiro lugar, que você seja servo ou serva de Deus, que você se desvie do mal e seja servo de fato, de verdade. Nem era por causa do passado
dos filhos de Jó, que Jó estava ali falando e orando pelos filhos. Não era porque os seus filhos estavam vivendo em pecado, ou estavam no pecado. Não era por causa do passado dos filhos que Jó santificava eles, que Jó orava por eles, preocupado que eles pudessem estar pecando contra Deus. Não, não era por isso. Mas é pelo que eles pensavam. Jó vai dizer, às vezes os meus filhos em teu coração tenha pecado, ou tenha blasfemado contra Deus, porque disto depende a sua salvação. Pense nisso, nem é pelo que você fez, mas pelo que você possa estar pensando, pelo que possa estar em seus pensamentos. Então, daqui por diante, mude os teus pensamentos, seja vigilante, seja sábio, porque a sua salvação é importante, a tua alma é o bem maior que você tem. A tua salvação depende da forma que você tem vivido, da forma que Deus olha para você e vê, para assim como ele disse a Satanás a respeito de Jó, ele possa dizer de você, chamando você de servo, de serva, dizendo de você que você tem sido íntegro, reto e temente a ele, que Deus possa dar testemunha a teu respeito. Busque pela sua salvação, zele pela sua salvação. Espero que Deus tenha falado com você através dessa mensagem, através dessa palavra. Que Deus lhe abençoe.